Olá, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nós vamos falar sobre a gestão de riscos em projetos. Espero que vocês aproveitem bem as discussões que apresentaremos aqui nesse vídeo. Vamos lá. Eu vou iniciar o tema fazendo uma recomendação de leitura. O livro do Peter Bernstein, Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco, é uma obra-prima, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de história da matemática, esse livro é indispensável. Então eu não vou dar spoiler sobre o livro, mas recomendo fortemente a leitura para todos aqueles que apreciam um bom livro, né? Bom, falando um pouco, né, de história, o termo risco, ele nasce, né, tem origem latina, de risico ou risco, e tem uma conotação negativa, né? Algo que pode não dar certo. Isso está presente até nos dias atuais. Quando nós falamos que algo é arriscado, nós imaginamos, estamos querendo entender que aquela ação, com aquele evento, tem alguma coisa que pode dar errado. Não é isso? Vamos discutir um pouco mais sobre esse conceito ao longo desse vídeo, ok? Quando associamos risco a projetos, o que nós queremos dizer é que são eventos futuros que estão associados a uma probabilidade de ocorrência e também a impactos nos objetivos do projeto. Ok. Então, risco é um evento que tem praticamente duas dimensões: probabilidade e magnitude ou impacto, nos principais objetivos do projeto, que são prazos, custos, qualidade e escopo. Repare que esse impacto, eu não estou ressaltando aqui que ele é negativo. Por quê? Porque ele também pode ser positivo. Ok? Vamos ver por que mais adiante. Bom, já vimos que risco é um evento futuro que é composto de dois elementos: probabilidade e impacto, né? E que riscos em projetos, né, também, obviamente, são eventos futuros associados às atividades do projeto, né? E, consequentemente, que poderão ocorrer durante a execução dessas atividades e que, caso ocorram, irão impactar nos principais objetivos do projeto, especificamente nos prazos, nos custos, na qualidade do projeto e no seu escopo. E agora, a gente tem que começar a pensar em como gerenciar riscos, ou seja, como gerenciar esses eventos futuros de modo que a gente consiga minimizar os seus impactos ou ainda reduzir a sua probabilidade de ocorrência quando eles forem negativos ou quando eles forem positivos. Aumentar a sua probabilidade de ocorrência ou aumentar o seu impacto de modo que eu possa tirar benefícios disso, né? Para que eu consiga ter eficiência nesse processo, eu preciso, primeiramente, ter um plano de riscos. Um plano de riscos implica em eu ter um método para identificar, depois analisar e tratar os riscos. Eu preciso definir quem serão os responsáveis no meu projeto para lidar com esses riscos, né? E aqui vale uma observação que é a seguinte: quando eu estou tratando de um projeto pequeno, o próprio gerente do projeto pode analisar as atividades do projeto, identificar os riscos e planejar o tratamento para esses riscos. Quando eu estou falando de empresas grandes, com projetos, com vários projetos grandes, eu posso ter gerentes de riscos que consigam olhar não só para o risco de um projeto, mas para os riscos de vários projetos e, a partir daí, fazer tratamento de riscos não só para um, mas para todo o programa, para todo o portfólio de projetos de uma organização, de modo, né, a
compartilhar ou compatibilizar orçamento, de modo a criar sinergia no tratamento desses riscos, ok? Muito bem, e como é que começa o planejamento de risco? Primeiramente, eu tenho que identificar os riscos. Como é que eu faço isso? Eu pego a minha lista de atividades do projeto, que são as ações que terão que ser executadas para que o projeto efetivamente seja realizado, e nessas ações eu vou identificar o risco, identificar a probabilidade de ocorrência, fazer uma estimativa da melhor maneira possível, usando técnicas matemáticas ou usando base de dados históricos de eventos daquela natureza em projetos daquele tipo, e também com base em dados, com base em análise, com base em opinião de especialistas na área, tentar identificar a magnitude que esses riscos trarão para o projeto em questão. Muito bem, quando eu faço essa identificação do risco, das suas probabilidades e dos seus impactos, eu consigo quantificar o risco, né? Nós vamos ver mais adiante, mas eu consigo chegar num valor do risco. Em função desse valor, eu consigo separar os meus riscos e posso classificá-los em baixos, médios e altos, se eu quiser fazer uma classificação de 3 níveis. E aí, em função dessa classificação, eu aplicar um tratamento mais adequado. Também veremos quais são esses tratamentos mais adiante. Muito bem. O que eu posso e devo fazer na sequência é uma análise quantitativa dos riscos, né? Essa análise quantitativa, ela se baseia no valor médio esperado do impacto daqueles riscos, com base no impacto financeiro e nas probabilidades do risco, né? Eu posso usar para isso métodos como árvore de decisão, que a gente vai ver durante esse vídeo, ou programas de computação como o Monte Carlo, por exemplo, né? Muito bem, a partir dessa análise, das análises quali e quanti, eu vou ter um plano de resposta para os riscos que eu identifiquei. E como que será esse plano de resposta, né? O que eu vou fazer com cada risco? Essa é a resposta que eu tenho que dar, né? Bom, primeiramente eu tenho que documentar esses riscos. À medida que eu for aplicando os tratamentos a cada um deles, eu vou documentar o resultado desse tratamento, quais os impactos que foram registrados e se teve algum resíduo, ou seja, se eu vou ter impactos futuros em função do risco ocorrido, né, do evento ocorrido, né? E aí, com o andamento do projeto, eu vou acompanhando todos esses riscos identificados e vou verificando o que terá que ser feito ao longo do projeto, né? Porque tem riscos que, quando inicialmente identificados, eles tiveram uma determinada classificação, mas essa classificação pode mudar ao longo do ciclo de vida do projeto. Vou dar um exemplo. Um determinado projeto de construção de um sistema de informação vai usar uma peça importada, comprada em dólar. No início do projeto, o dólar foi estimado num determinado valor. E aí, ao longo do projeto, isso mudou bastante, né? Então, consequentemente, esse evento, mudança no câmbio e, consequentemente, no valor do dólar, era um evento futuro, mas que agora passa a ser uma realidade, né? E que o impacto sofrido nos custos do projeto passarão a ser diferentes em função dessa mudança de câmbio, né? Então, eu tenho que registrar que isso ocorreu, né? E tomar as medidas cabíveis em termos orçamentários, né? E assim por diante, ok? Gerenciamento de riscos do projeto na visão do PMBOK, Project Management Body of Knowledge, o guia de boas práticas do PMI. PMI, como eu disse em situações anteriores, é o Project Management Institute, que é a maior organização mundial que estuda projetos, né? Uma organização sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos, mas com
capítulos ou polos avançados aí no mundo todo, inclusive aqui no Brasil com vários, inclusive uma aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou agora, né? Segundo o PMBOK, o gerenciamento de riscos deve ser feito com base em 5 processos. Quais são esses processos? Estão elencados aqui embaixo. Planejar o gerenciamento de risco, identificar os riscos, fazer uma análise qualitativa dos riscos, fazer uma análise quantitativa dos riscos. Depois, com base nessas análises, ter um plano de resposta para cada um dos riscos e, quando o projeto estiver ocorrendo, fazer um controle dos riscos, porque eles podem mudar ao longo do ciclo de vida do projeto. Vamos para o primeiro processo aqui, planejar o gerenciamento dos riscos do projeto. Como elaborar e planejar esse gerenciamento? Como todo planejamento, eu preciso de entradas, eu preciso saber o que eu vou fazer com essas entradas, né? Ou com essas informações, esses recursos que eu coloco sobre a mesa, e eu destaco algum deles aqui, que praticamente em todos os planos de projeto eles estão presentes. O plano inicial do gerenciamento do projeto, as informações que eu já fiz até aquele momento, o Project Chart, o tema de abertura, o registro das partes interessadas, né, os fatores ambientais da empresa e também os seus ativos, né? Enfim, com tudo isso e usando técnicas analíticas, opinião especializada, que em princípio é a opinião da própria equipe que está planejando o projeto, reuniões, eu vou ter uma saída, né, que é o plano de gerenciamento de risco. Planejamento é um exercício intelectual, né? O plano é um documento que vai ter as seguintes informações: metodologia que eu vou usar para o gerenciamento dos riscos, quem é que serão os responsáveis por cada um dos riscos previstos ali, né, naquele plano, qual o orçamento que eu vou ter para tratar esses riscos, quais são os prazos, né? Quais são as categorias de risco que eu vou usar. Por exemplo, na qualitativa, eu vou usar baixo, médio, alto, né? Eu posso usar muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Então, eu tenho que definir quais as categorias que eu vou usar. Tudo bem? Então, primeiro processo. E aí, aqui, a gente detalha um pouco mais sobre aquilo que eu acabei de falar, né? Então, muito bem. Aqui a gente mostra a definição de uma escala de 5 pontos, né, que vai de muito baixo até muito alto, né? Esses números aqui, 0,05, 0,10, 0,20, 0,40 e 0,80, são os limites para cada uma dessas categorias aqui de classificação do risco dessa escala que eu estou atribuindo, né? Então, se eu faço a conta calculando o risco, probabilidade vezes o impacto, e tenho um resultado de 0,05 ou menor, eu estou classificando esse risco de muito baixo. Se eu tenho entre 0,05 e 0,10, eu vou classificar como baixo, de 0,10 a 0,20 como moderado, de 0,20 a 0,40 como alto e de 0,40 a 0,80 ou acima disso como muito alto. Muito bem, então esses números dizem respeito ao resultado lá da conta, a probabilidade vezes o impacto. E aqui abaixo, o que isso, né, pode causar nos objetivos do meu projeto. Por exemplo, no caso de um risco muito baixo, eu estou falando que isso é um aumento insignificante no custo do projeto. Estou considerando que menos de 0,5 é muito baixo, é insignificante. No caso de prazo, né, um risco desse tamanho vai aumentar também o prazo numa proporção menor do que 5% do tempo previsto. No caso do escopo, um risco desse muito baixo vai diminuir muito pouco, vai tirar muito pouco o escopo daquela situação inicialmente proposta. E, para a qualidade, né, a expectativa
das partes interessadas vão ser afetadas de forma pequena, ou seja, eu vou ter uma degradação pequena da qualidade, certo? E assim para as outras categorias, né? Para a categoria baixa, então, são outros valores, moderados, alto e muito alto, ok? Processo de identificar os riscos, né? O que é isso? É determinar quais riscos podem afetar o projeto, documentá-lo e descrever quais são as suas características. Esse segundo processo, eu, como todos os processos, devo ter entradas, ferramentas e saídas. Processo de identificação de riscos, né, tem como saída os riscos identificados, ok? Muito bem, então, entradas, eu tenho lá o plano de gerência de riscos, as estimativas de custo, de duração das atividades e de duração do evento também, que esses riscos podem se constituir, o registro das partes interessadas, né? Os outros planos de custo, de data, de qualidade, os outros planos que compõem o projeto, os outros documentos do projeto, de novo, os fatores ambientais, os ativos, tudo isso são entradas na hora que eu estou identificando os riscos. E aí, as ferramentas e técnicas, né, que eu posso utilizar, tem algumas delas aqui, é revisar a documentação, né, obter informações acerca de todos os eventos do projeto, criar checklists para as atividades que eu vou realizar e as entregas que elas vão propor, né? Analisar as premissas, ou seja, os fatores que eu estou assumindo como verdadeiros para a realização das minhas atividades, usar técnicas de análise de risco, como, por exemplo, diagramação, fazer análise SWOT, consultar as pessoas que estão envolvidas ali no planejamento. Com tudo isso, buscando, né, identificar quais são os eventos que poderão acontecer e impactar positiva ou negativamente as minhas atividades do projeto e, consequentemente, o meu projeto. O processo de análise qualitativa de riscos usa dados de probabilidade e impacto para apontar o valor que um determinado risco pode gerar ao projeto, né? Normalmente esse valor é apresentado na forma de recurso financeiro, o custo que isso vai ter. Nós vamos dar um exemplo mais adiante. Bom, da mesma forma que os processos anteriores, este processo requer as informações de entradas, ferramentas e técnicas e de saídas, conforme todos os processos do PMBOK, né? Eu não vou entrar aqui na explicação de cada um desses itens, porque alguns já foram explicados e outros serão logo na sequência explicados e mostrados em situações práticas, ok? Então vamos em frente. A figura que a gente apresenta nesse slide, ela é uma matriz, né, que leva em consideração as dimensões de probabilidade e de impacto, né? E aqui no meio eu estou basicamente determinando um score ou um valor para o risco. Então, por que está de 0,1 a 0,9? Porque a probabilidade ela tem que ser maior que 0 e menor que 1. Tá? Então eu escolhi essa escala aqui, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, para mostrar que ela vai até, no máximo, 0,999, né? Ela não pode ser 1, porque se a probabilidade for 1 em termos decimais, ela significa uma certeza de ocorrência, se for 0, uma certeza de que não vai ocorrer. E o impacto, eu coloquei até 0,80, ele, claro, pode ser mais, pode ser 200%, 2 vezes, aquilo, mas com 0,80 eu já consigo criar, quando eu faço a conta de probabilidade, né, vezes o impacto, por exemplo, probabilidade de 90% no impacto de 0,10, eu vou ter um risco aí, um score de 0,09, né, e assim eu vou fazer cruzando todas essas possibilidades de probabilidade de impacto e eu vou separar, então, o resultado desse score em 3 categorias, né? Quando a probabilidade é baixa, o impacto é muito baixo.
vai dar um resultado de nível verde aí no slide. Eu vou classificar como risco baixo, quando for de nível amarelo, risco médio, e quando for, né, no caso aí, riscos acima de 0,13, desculpa, de 0,15, eles já entram na categoria de riscos mais altos. Eu estou separando em 3 categorias. Eu poderia separar em 5 categorias, se eu quisesse, tá? Como que seria? Por exemplo, ó, eu poderia criar uma matriz maior e falar que até 0,04 é muito baixo, de 0,5 a 0,10 é baixo, de 0,10 a 0,15 é médio, de 0,15 a 0,25 é alto e acima de 0,25 é muito alto nessa classificação, né? Poderia usar outras classificações também, tá? Mas o ideal é que essas classificações tenham uma justificativa em termos da natureza do projeto, ok?